Voltamos a falar dos Jogos Olímpicos do ano que vem. A tocha é recebida com festa nesse momento no Rio de Janeiro. Vamos até lá com a repórter Diana Rocha. Boa noite, Diana. Bom, gente, boa noite. Boa noite. A tocha olímpica está sendo apresentada neste momento no evento aqui no Jockey Clube da Gávea, na zona sul do Rio. Participam dessa festa atletas, celebridades e também autoridades do Comitê Olímpico. A partir de maio do ano que vem, a tocha vai percorrer todo o país e no dia 5 de agosto retornará aqui ao Rio de Janeiro. A chama será usada para acender a pira olímpica na festa de abertura dos Jogos no Maracanã. Do Rio de Janeiro, Diana Rocha. Obrigada, Diana. E os Jogos Pan-Americanos começam no dia 10 de julho, mas a equipe da TV Record já está em Toronto. Vários atletas brasileiros também já chegaram para a competição no Canadá. Faltam 7 dias, contagem regressiva. A festa pan-americana está quase pronta. Os operários trabalham para acertar os últimos detalhes nos palcos espalhados pela cidade, como esse aqui. Chegou a hora, tanto que os convidados de honra começaram a desembarcar. Os atletas aos poucos invadem Toronto e o Brasil já está representado. As delegações do judô, do hóquei na grama e do polo aquático foram as primeiras a chegar e entrar na Vila Pan-Americana. Chegamos com bem antecedência para todo mundo fazer a aclimatação aí e pode ter certeza aí que o Brasil, o judô vai trazer muita alegria para o nosso país. A seleção masculina de polo desembarca para o PAN depois de conquistar o melhor resultado de sua história, uma medalha inédita na Liga Mundial. Eu acho que esse bronze na Liga Mundial deu pra gente uma confiança de estar no caminho certo. E para continuar no caminho de mais medalhas, nada de descanso, praticamente do aeroporto para a piscina. É o time Brasil, que chegou cheio de energia para o PAN de Toronto. Quebra o recorde dos Jogos Pan-Americanos. A partir do dia 10, a Record será a casa do esporte olímpico. Você vai ver com exclusividade os Jogos Pan-Americanos, direto de Toronto, no Canadá. A principal competição das Américas e os principais atletas em busca das melhores marcas. Medalha de ouro mais uma vez. Jogos Pan-Americanos de Toronto, só na Record. E a seleção masculina de futebol que vai para o PAN tem apenas 2 atletas que não jogam no Brasil. Os jovens talentos apostam no sucesso dos jogos e na medalha de ouro para se firmarem nos clubes brasileiros. É com essa prancheta que o técnico Rogério Micali dá aula de futebol para esses jovens, que têm no máximo 22 anos. Ao contrário de outros grupos que já vestiram a camisa verde e amarela, essa seleção pode ser chamada de genuinamente brasileira. Dos 18 convocados, apenas 2 atuam fora do país. São 3 jogadores da Bahia, 1 do Ceará e 1 representante também de Goiás. 2 de Minas, 3 de São Paulo e 3 também do Rio de Janeiro. 2 de Santa Catarina e 1 do Rio Grande do Sul. Os únicos que jogam no futebol europeu são Vinícius Ribeiro, do Perugia da Itália, e Lucas Piazon, do Frankfurt da Alemanha. O ex-meia do São Paulo não esconde a felicidade de sentir de novo o calor dos brasileiros. É muito diferente, né, o contato que eles têm aqui com a torcida do que o que a gente tem lá fora, né? Jogador do Corinthians, Luciano, está acostumado em ter a arquibancada a seu favor. O atacante espera que o bando de loucos também enlouqueça com o Brasil no PAN. Espero que ele esteja não só do meu lado, como dos meus companheiros também. A seguir, as dificuldades enfrentadas pelos cadeirantes nas comunidades do Rio de Janeiro. E veja também, um bebê encontrado à deriva numa boia foi resgatado a 1 quilômetro da praia na Turquia. Um primo do jogador Oscar da seleção brasileira foi encontrado morto numa estrada em Santa Bárbara do Oeste, no interior de São Paulo. A família acredita em acidente, mas para a polícia a suspeita é de homicídio. Pelas redes sociais, Oscar lamentou a morte do primo. A família toda ainda não acredita. Estamos muito tristes. Lucas Ornag dos Santos completaria 20 anos nesta sexta-feira. Eu quero acreditar que seja uma fatalidade, uma coisa que é rotineira, que acontece. Não quero incriminar ninguém, que foi um simples acidente e que levou a perder o caçula.
Lucas estava de capacete, com as roupas de trabalho e caído bem neste ponto, ao lado da motocicleta que ele usava para trabalhar. Ele não apresentava nenhuma marca de agressão pelo corpo. A causa da morte, aparentemente, foi uma fratura na região do pescoço. A polícia investiga o caso como um homicídio e acredita que Lucas teria sido jogado para fora da estrada por um outro motorista que fugiu após o acidente. A polícia encontrou esse carro abandonado na mesma região, com um amassado na lateral e 3 pneus furados. O motorista, que alegou que estava alcoolizado quando dirigia, não soube explicar contra o que tinha batido, mas disse que o acidente teria acontecido à noite. O veículo foi apreendido para a investigação. A gente vai fazer uma perícia para comparar a tinta que está no carro com a tinta da moto. 3 homens foram presos suspeitos de matar uma travesti há quase 2 semanas em São Paulo. A investigação também aponta para o envolvimento de 2 policiais no crime. Os 3 suspeitos de agredir e matar a travesti Laura Vermonte, de 18 anos, estão presos nesta delegacia em São Paulo. São jovens entre 22 e 24 anos. Pegando todos que foi culpado, eu vou sentir um pouquinho aliviado, mas não vai trazer minha filha de volta, né? O crime aconteceu no dia 20 de junho, na zona leste da cidade. Essas imagens mostram a travesti pouco antes de morrer, desorientada com ferimentos por todo o corpo. Segundo as investigações, ela foi atacada por um grupo de cerca de 5 rapazes. A polícia militar se dirigiu ao local para apartar a confusão. Mas diz a PM que a travesti estava transtornada e acabou assumindo a direção da viatura. Após dirigir por alguns metros, Laura só parou quando bateu neste muro. Dentro do carro, levou um tiro de um PM que tentava impedir a fuga. Os policiais omitiram o disparo em depoimento e teriam deixado de prestar socorro. Familiares levaram Laura ao hospital, onde morreu por traumatismo craniano. Dias depois, 2 PMs foram presos por falso testemunho e fraude processual, mas já aguardam as investigações sobre o homicídio em liberdade. A família acredita que o crime possa estar ligado à homofobia e considera o espancamento covarde. Eles esperam que a atuação da polícia também seja esclarecida, pois acreditam que o disparo dentro da viatura e a omissão de socorro por parte dos PMs contribuíram para a morte de Laura. Eu quero justiça, eu quero que todos paguem pelo que fizeram. A Polícia Militar informou que aguarda o resultado das investigações e que tomou as medidas administrativas. A Polícia de Salvador divulgou inquérito sobre a chacina de 12 pessoas em fevereiro. A Secretaria de Segurança Pública descartou a execução e disse que os policiais agiram em legítima defesa. O repórter Felipe Brandão tem ao vivo os detalhes. Boa noite, Felipe. Boa noite. Foram 5 meses de investigações. Segundo a perícia técnica, não houve tiros a curta distância e os 9 policiais teriam feito 143 disparos das 870 munições disponíveis. De acordo com o inquérito, os 12 mortos faziam parte de uma quadrilha de tráfico de drogas. Os PMs teriam reagido a uma emboscada. O Ministério Público diz que a operação foi motivada por vingança e que houve execução. Os 2 pareceres agora seguem para a Justiça Baiana. De Salvador, Felipe Brandão. O motorista do carro vermelho em fuga perde o controle e bate num poste. Imediatamente, os 2 suspeitos são abordados pela Guarda Civil Municipal de Barueri, na Grande São Paulo. A dupla havia roubado o veículo minutos antes, mas os guardas notaram a ação, perseguiram e prenderam os ladrões. Um homem quebra o vidro e invade uma loja no sul de Minas. Um segundo ladrão também entra e rouba o caixa. Na fuga, ele dá de cara com a polícia. Um dos guardas tenta correr atrás, mas a arma cai no chão. Minutos depois, os policiais conseguiram prender o criminoso. O outro fugiu. Se você tem um vídeo com o flagrante, mande para o nosso WhatsApp 11 989 33 3150. Uma pesquisa inédita vai ajudar no planejamento de políticas públicas para portadores de deficiências
que moram em comunidades do Rio de Janeiro. O mapa com desafios e soluções para a vida e para a carreira está sendo feito por quem vive de perto essa realidade. Graça nem sempre foi ambulante. Antes do aneurisma, ela era doméstica. Uma ex-patroa minha disse que eu não tinha condições. Me falou assim, eu vou te aposentar porque você não tem condições de trabalhar. Ela e Dona Maria são moradoras do Morro Santa Marta, em Botafogo, na zona sul do Rio. A aposentada de 67 anos conta que as dificuldades para deficientes que vivem em comunidades são grandes, porque falta infraestrutura básica. Teria que ter um corrimão para ele segurar. Já caí várias vezes ali subindo, que eu vou subir, eu perco o degrau e caio. Os problemas foram parar no questionário destes pesquisadores. A gente tinha essa necessidade de contratar pessoas com deficiência para o nosso quadro, mas a gente não queria simplesmente contratá-los e deixá-los ociosos ou fazendo algum tipo de trabalho sem grande importância, menor. Ao todo, 9 comunidades participam do projeto, sempre empregando os próprios moradores para recolher os dados. Até agora, 130 pessoas já foram ouvidas, mas esse levantamento inédito vai até o fim do ano. Ainda tem muita pesquisa pela frente, mas Marco já sente os efeitos do trabalho. Está levantando a minha autoestima, estou super motivado, entendeu? Com essa oportunidade que eu estou tendo. Estou gostando bastante, que estou podendo crescer como pessoa. O fim de semana vai ser frio no centro-sul do Brasil. Uma massa de ar polar derruba as temperaturas e há uma pequena chance de nevar na Serra Gaúcha nesta madrugada. O dia amanhece gelado, com mínima de 7 graus em Porto Alegre e em Goiânia faz 11 graus. À tarde, a máxima é de 20 em Florianópolis, já em Fortaleza, tempo abafado e 31 graus. Ainda chove forte em parte do sul, sudeste e centro-oeste por causa de uma frente fria. Também há risco de temporais em parte do norte e do litoral do nordeste. O tempo fica seco e ensolarado nas áreas amarelas do mapa. Em São Paulo, sábado será chuvoso e frio, mínima de 15, máxima de 21. Já em Palmas, faz 37 graus. Em Brasília, 27. Em Campo Grande, pode chover forte e a temperatura não passa dos 22 graus. O Ministério da Educação anunciou novas regras para o FIES, o Programa de Financiamento Estudantil. Mais de 60 mil vagas serão oferecidas no segundo semestre. As novas regras do FIES vão pesar no bolso do estudante. A taxa de juros do financiamento vai subir de 3,4% ao ano para 6,5%, mas o prazo para pagar aumentou de 2 para 3 vezes a duração do curso. O limite de renda foi reduzido, caiu de 20 salários mínimos da renda familiar para uma média de 2 salários mínimos e meio para cada pessoa da família. Cursos com notas 4 e 5 no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior terão prioridade, assim como os cursos nas áreas de saúde, engenharia e formação de professores, considerados essenciais para o desenvolvimento do país. Candidatos das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, com exceção do Distrito Federal, vão ter prioridade. Devem ser ofertadas 61.500 vagas, mas a data de abertura das inscrições ainda não foi divulgada. As mudanças só vão valer para os novos contratos. As novas regras do FIES dificultaram o acesso de muitos estudantes ao programa. Para quem ficou de fora, o jeito foi procurar alternativas oferecidas pelos bancos e instituições especializadas no crédito estudantil. Camila sonha desde pequena com o curso de Direito e apostou todas as expectativas no Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, para entrar na faculdade. Mas um erro no sistema de inscrições colocou tudo a perder. A faculdade me indicou um outro sistema de financiamento do curso. Os juros acabam não pesando tanto porque divide as prestações e aí consigo equiparar com o valor da faculdade. As restrições ao FIES abriram caminho para bancos e instituições especializadas no crédito estudantil. Quem escolhe uma dessas opções paga mais caro. Mas para atrair novos alunos, algumas faculdades chegam a arcar com o valor dos juros cobrados pelas financiadoras. Um aluno num curso de administração, por exemplo, que custe R$ 1.000 por mês,
Se ele estiver numa faculdade que subsidia todos os juros dele, o aluno vai pagar no dobro do tempo R$500 por mês, corrigido só pela inflação. A diretora da Associação Brasileira de Defesa do Consumidor recomenda ler todas as cláusulas antes de assinar o contrato. Verificar nas cláusulas contratuais se há algum impedimento também de dar continuidade àquele financiamento caso ele mude de curso. Isso é importante, porque às vezes ele pode perder o financiamento se ele decide mudar de curso. Uma visita a uma incrível mansão com mais de 300 quartos que está à venda e um perfil do brasileiro condecorado pelo exército americano que virou traficante. Você vai ver no Domingo Espetacular. Olá, tudo bem? A história do brasileiro que virou herói de guerra nos Estados Unidos. E um criminoso quando voltou ao Brasil. Entenda as acusações de homicídio e tráfico de drogas que o levaram à prisão. E a suspeita de que ele colocou o treinamento militar a serviço do crime organizado. A medicina dos humanos a serviço dos bichos. De cirurgia ortopédica a quimioterapia. Você vai ver como animais que pareciam condenados conseguiram uma nova chance. É o caso da cachorrinha Mel, que precisa de uma cirurgia nos olhos. Será que ela vai escapar da cegueira? Procura-se um comprador para esta casa. Uma mansão com mais de 300 quartos e um salão de festas digno de um palácio. São 20 metros de comprimento, 13 metros de altura. Nossa equipe fez uma visita. O tour aqui dentro demora em média 2 horas e meia. E mostra porque o preço é mais baixo do que você imagina. Comida de rua está na moda. Nossa equipe mostra tudo que é mito e verdade sobre a arte de se alimentar nas ruas, tanto na versão econômica quanto na versão chique. Você não pode perder o nosso encontro neste domingo. Depois da Hora do Faro. Até lá. Belém vive um caos na saúde pública depois que o principal pronto-socorro da capital paraense pegou fogo. As filas aumentam a cada dia e os pacientes são obrigados a voltar para casa sem atendimento. Na porta da maior maternidade do estado, com o filho no colo, o pai não consegue atendimento. Mandaram para mim ir para cá, para Santa Terezinha, então pago para de Coraci. Vai embora em busca de outro hospital. Familiares desesperados reclamam da falta de médicos na Santa Casa. Minha cunhada está vindo de Castanhal, mandaram para cá e desde as 4 da tarde ela está sentada numa cadeira dura, com dor, com sangramento e ninguém atende. Há 8 dias, o principal pronto-socorro da capital foi interditado depois que um incêndio atingiu o bloco cirúrgico. Mais de 100 pacientes em estado grave foram retirados às pressas. Este senhor foi amarrado na maca e o resgate foi feito por uma das janelas do hospital. 113 pacientes eles foram redistribuídos. Hoje nós já só temos 2 pacientes fora dos nossos leitos habituais, então hoje a situação já está totalmente regularizada. Depois do incêndio no maior pronto-socorro do estado, este outro hospital passou a ser a principal referência para casos de urgência e emergência. E a espera por aqui é grande. Com pneumonia, os pais não conseguem leito para o filho recém-nascido. O médico de Abaetetuba que mandou a gente transferido, sabendo que não tem leito aqui. O Sindicato dos Médicos do Pará afirma que o pronto-socorro do Guamá está com a lotação acima do limite. Todas as outras unidades que nós visitamos estão com superlotação maior ainda, com mais de 100% da capacidade que o hospital tem. A Secretaria de Saúde do Pará informou que está reforçando as equipes de atendimento dos hospitais para tentar normalizar o atendimento à população. Na Turquia, a guarda costeira salvou um bebê de 10 meses que estava à deriva numa boia no mar. A menina podia ser vista a 1 quilômetro da praia. Os pais esqueceram a criança na água e foram avisados por banhistas. O resgate foi chamado e o bebê retirado do mar. A Grécia se prepara para um referendo histórico. Nesse fim de semana, a população decide se aceita as condições da União Europeia para mais um pacote de ajuda ao país.
Bomba de efeito moral para controlar os manifestantes em Atenas. A população foi às ruas em protestos separados. Um grupo a favor do não e outro que defende o sim no referendo de domingo. Pesquisas mostram empate técnico, mas apontam uma pequena vantagem dos que acreditam que a Grécia deve aceitar as condições impostas pelos credores. A União Europeia e o FMI exigem cortes de gastos e da aposentadoria para continuar com a ajuda financeira. A dívida do país já soma 271 bilhões de euros. Líderes europeus alertaram que a rejeição aos termos do acordo pode significar a saída da Grécia da zona do euro. O primeiro-ministro grego Alexis Tsipras fala em chantagem e campanha de terror. Ele pede que a população vote não. Rejeitar a proposta significa continuar a negociação com melhores condições, disse Tsipras. Desde segunda-feira, os saques nos caixas eletrônicos do país são limitados. A Associação dos Bancos avisou que a partir da semana que vem só terá dinheiro com a ajuda da Europa. Um avião movido a energia solar pousou hoje no Havaí e quebrou 2 recordes mundiais. O Solar Impulse 2 voou 118 horas sem escalas e percorreu uma distância de mais de 7.000 quilômetros. O piloto suíço André Bosberg recebeu aplausos da equipe e também uma massagem nas pernas, depois de passar 5 dias na pequena cabine. O avião começou em março em Abu Dhabi, a tentativa de dar a volta ao mundo sem nenhuma gota de combustível. A próxima parada deve ser em Phoenix, nos Estados Unidos. Olha, na era digital, uma loja em Nova York resiste ao tempo e à tecnologia. No lugar de computadores e tablets, máquinas de escrever. Sinfonia das Antigas, composta por instrumentos de vários tamanhos, distribuídos em gavetas sem identificação. Somente Paul Schweitzer sabe mais ou menos o que está em que lugar. Há 83 anos, o pai de Paul começou a consertar e vender máquinas de escrever. Eu tive que aprender a consertar as impressoras a laser, conta. E as impressoras 3D? Essas eu vou deixar para o meu filho. A loja oficina parece um museu, mas todas as relíquias estão à venda, com preços que variam de 140 a 600 dólares. O modelo mais antigo tem 98 anos. Na era da informática, do domínio completo dos computadores, essa loja aqui é uma prova de que até hoje muita gente prefere fazer esse esforço, ouvir esse barulhinho. E o Paul conhece várias delas. Ele recebe máquinas do país inteiro para limpar, trocar peças. Dependendo do problema, ganha até 400 dólares para manter na ativa aparelhos que quase todo mundo já aposentou. Tom Hanks coleciona máquinas de escrever, confidencia. O diretor Woody Allen só escreve scripts à moda antiga. Mas a grande surpresa é a clientela mais nova. As crianças de 10, 12 anos gostam. Para eles, é uma novidade, diz Paul. Máquinas que foram indispensáveis no passado, como os computadores são hoje, ganharam vida nova agora, como brinquedos raros. O Jornal da Record de hoje termina aqui. Você pode rever na íntegra essa edição no R7 Play. Fica agora com a super tela. Boa noite para você e a gente se vê amanhã. Boa noite, até amanhã.